Deus nos deu iluminação suficiente, Deus nos deu uma mensagem suficiente para nós, para que nós pudéssemos passar os últimos dias da história dessa terra. Mas também Ele deu a sua mensagem para que nós pudéssemos ter fé. E é por isso que quando você abre a Bíblia e você vê as profecias muito mais do que falar sobre tempos, as profecias elas estão querendo nos ensinar que nós podemos confiar em Deus, podemos confiar no Senhor. Eu me lembro de um rapaz, e esse rapaz era um ateu, e nós começamos um estudo com ele. Ele era uma pessoa muito inteligente, chamava Clarindo, e o Clarindo ele tinha sua esposa era uma crente, era uma adventista do sétimo dia, e o Clarindo ele tinha desejo de conhecer a palavra de Deus, conhecer aquela palavra que nós dizíamos que era a palavra de Deus. E ele, porque sua esposa era adventista, e ele, um dia, ele tomou a decisão de a gente estudar. E quando nós começamos a estudar a profecia bíblica com ele, na profecia bíblica, ele pôde entender que a mensagem que nós pregávamos, a mensagem que nós ensinávamos, era uma mensagem vinda dos céus. E quando você abre a palavra de Deus e você vê o cumprimento da mensagem profética, você não pode deixar de dizer que essa palavra é uma palavra vinda dos céus. Se Deus ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos hoje, nesse tempo, tê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em nosso coração, é importante então que nós tiremos tempo para entendermos esta palavra, para entendermos esta verdade do Senhor, esta palavra do Senhor. E quando você abre a palavra de Deus, você vai ver que o tempo em que nós vivemos é um tempo muito próximo à volta de Jesus. Mas um tempo próximo à volta de Jesus é um tempo também de preparo. E por mais que nós queiramos entender, ou que algumas pessoas queiram dizer que Jesus Cristo nunca vai voltar, Ele está voltando. Em 2 São Pedro, no capítulo 3, ali de um em diante, você vai ver que existem pessoas que estarão escarnecendo e vão dizer assim: esse Jesus que você está dizendo que vai voltar, Ele nunca vai voltar. Porque os nossos pais, eles falaram que Jesus ia voltar. Os nossos avós falavam que Jesus ia voltar. Mas Jesus nunca voltou. Portanto, você hoje está dizendo, quantos mais ainda estarão dizendo que Jesus Cristo vai voltar? Quantos mais ainda continuarão dizendo que Jesus vai voltar e Jesus não volta? No próprio capítulo aqui de 2 São Pedro, capítulo 3, ali vem mostrando que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. A promessa de Deus não é retardada, ainda que alguns digam que essa promessa está demorando. Eu gostaria que vocês colocassem para mim o primeiro slide. Tá certo? Rapidamente, ponho isso na apresentação. Não vai ficar assim muito sincronizado, fiz muito rápido isso aí, mas nós vamos depois tentar fazer uma sequência e depois vermos alguma coisa sobre o alto clamor, sobre o refrigério pela presença do Senhor e o grande tempo de angústia. Precisa apagar tudo? Porque eu sou meio cego aqui também, aí vai ser difícil olhar a Bíblia, né? Mas já está, aqui eu acho que é suficiente. Agora deixa eu achar aqui o controle remoto, que eu acho que eu coloquei aqui no bolso. Está aqui, achei já. Beleza, está aqui. E a palavra de Deus diz no capítulo 3, verso 9, aqui de 2 São Pedro, que o Senhor Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns creem que esteja demorando, mas Ele é longânimo convosco, Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Portanto, o fato de Jesus Cristo ainda não ter voltado é porque Ele está dando um tempo, é aquele tempo de tardança em que o noivo não veio. Ele está dando um tempo para que haja um preparo. Deus está dando um tempo para que a sua igreja possa estar preparada. Deus, na sua misericórdia, ainda dá um tempo para que nós nos preparamos para os últimos eventos da história dessa terra. E sabem de uma coisa? Quando nós olhamos o tempo e quando nós olhamos esses acontecimentos dos nossos dias, nós podemos olhar que você e eu estamos lendo sobre os profetas menores, falando sobre o dia do Senhor, a injustiça prosperando, a maldade prosperando entre os povos. E quando você vê tudo aquilo, e os profetas, eles se levantaram e diziam: o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto.
quando eles viram todas aquelas coisas acontecendo, quando eles viram todas aquelas maldades acontecendo, quando eles viram todos aqueles problemas acontecendo, eles se levantavam e diziam: o dia do Senhor está perto. Porque aqueles profetas, eles confiavam na palavra do Senhor, eles confiavam no que o Senhor estava dizendo. Quando Elias se levantou, é interessante você ver a história de Elias ali no livro de Reis. Elias se levanta, ele não tem um chamado, Elias vai lá pregar. Elias, quando ele se levanta e Elias começa a pregar, Elias estava falando sobre as coisas que estavam acontecendo, a maneira como o rei e como a nação estava se separando de Deus. E Elias agora, ele citou no Pentateuco, ele citou uma mensagem de Deus falando com o povo, que se eles não agissem de uma maneira correta, Deus estaria lançando seu juízo sobre a nação. Assim também aqueles profetas, eles falaram sobre os juízos que aconteceriam se aquelas pessoas não andassem nos caminhos do Senhor. Mas hoje Deus está colocando um novo Elias. E o novo Elias que Deus está colocando é o seu povo, para que diante das mensagens que já foram ditas, diante da palavra que já foi dita, diante da palavra que já foi nos trazida, nós podemos, pela palavra de Deus, vermos o tempo em que estamos vivendo. E nós podemos delinear o tempo, se o tempo está próximo ou se não está próximo da volta de Jesus. E quando você vê a maldade que impera, a impiedade deste mundo, quando você vê a promiscuidade que impera na vida das pessoas, e quando você vê as pessoas que começam mais a amar a si mesmos, amar mais a criatura do que ao próprio Criador, e quando você vê como essas coisas acontecem, você vê que Deus está prestes a operar. Deus está prestes a operar o seu juízo sobre esta terra, sobre este mundo que está perecendo. E nós fomos colocados neste tempo, para glorificarmos o nome de Deus. Fomos colocados nesse tempo para darmos glórias a Deus, mas fomos colocados nesse tempo para participarmos dos últimos eventos da história dessa terra. E participando dos últimos eventos da história dessa terra, nós podemos ver o Senhor vindo nas nuvens dos céus e dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Estamos nós nos preparando para isso? Esse tem sido o nosso Deus preparo constantemente para um encontro com o Senhor. Deixa-me ver aqui se a coisa é para frente ou se é para trás. Opa, já achei aqui. Bem, eu vou passar dois aqui assim, para entrar no ponto onde eu quero. Ok? O tempo da graça. Qual é o tempo da graça? Qual é o tempo da graça? É hoje. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o dia em que Deus está dizendo para você e para mim que há um tempo, há um momento em que nós podemos nos preparar. Nós ainda podemos nos preparar, nós ainda podemos nos arrepender, nós ainda podemos nos chegar diante do trono do Senhor, porque Ele, no seu trono de graça, como diz lá em Hebreus 4,16, Ele no seu trono de graça, Ele nos dará esta graça em momento oportuno. Eu e você hoje podemos nos chegar e clamar a Ele. Ele tem a sua graça, Ele tem o seu perdão a oferecer a cada um de nós. Esse tempo de graça, deixa-me fazer vai ter uma listinha ali, ali. Esse tempo de graça vai terminar. Esse tempo de graça, ele vai terminar. Esse tempo de graça, ele é um momento em que, lá em Apocalipse vem dizendo, até aquele momento o justo vai fazer sua justiça, o injusto vai dar sua injustiça depois desse tempo, e o ímpio vai prosperar na sua iniquidade, e assim por diante. Mas há um tempo em que Deus oferece graça, para cada um de nós. Até esse tempo de graça, algumas coisas irão acontecer. Nós não colocaremos aqui quando começa e o tempo de cada um deles. Mas nós sabemos que haverá algumas coisas acontecerá antes que esse tempo de graça termine. E nós vemos ali algumas coisas estarão acontecendo. Nós vivemos num tempo em que a igreja está chamando o povo de Deus para uma reforma espiritual, um reavivamento e reforma, um chamado para nós nos colocarmos nas mãos de Deus, um chamado para estarmos entre o pórtico e o altar, clamando a Deus: Senhor, salva teu povo, e clamando a Deus salvação por cada um de nós. É o tempo, esse tempo de reforma espiritual, esse tempo de grande reavivamento, é o tempo em que nós estamos vivendo, estamos sendo chamados para ele.
Interessante como que nos últimos dias, nos últimos anos, a igreja tem feito o seu projeto baseado no reavivamento e reforma, chamando cada pessoa para se consagrar a sua vida a Deus. Irmãos, quando Jesus Cristo voltar, os adventistas do sétimo dia, eles de nenhuma forma poderão não poderão ser indesculpáveis, se eles não dizerem que não houve tempo para colocar a sua vida nas mãos de Deus. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que nós temos a palavra de Deus, nós temos o espírito de profecia, nós temos um chamado de Deus. Esse chamado de Deus está sendo feito todos os dias a cada um de nós, chamando-nos a uma reconsagração, chamando-nos a uma entrega completa ao Senhor. Aquelas pessoas que não entregarem a sua vida ao Senhor, nesse tempo, eles serão indesculpáveis no dia em que Jesus Cristo voltar, porque esse tempo foi dado a cada um de nós. E, portanto, esse tempo é um tempo de reforma espiritual. A palavra de Deus também, Apocalipse, no capítulo 6 e 7, ali falando sobre um grande selamento. E esse selamento que vai acontecer é um selamento em que o povo de Deus ele será marcado, o povo de Deus será separado. Esse selamento é que aqueles que colocaram-se nas mãos de Deus, aqueles que colocaram-se nas mãos do Senhor, aqueles que aceitaram a palavra do Senhor na sua vida, aqueles que aceitaram a operação do Espírito Santo, estes receberão um selo especial. E este selamento será um selamento de proteção. Esse selamento será um selamento de distinção. Aqueles que se colocarem nas mãos de Deus, essas pessoas estarão prontos para passar pelo tempo em que não houver graça. Sim, mas como acontecerá isso? Ali nós vemos os vários acontecimentos, esse selamento. O selamento, nós vamos daqui a pouquinho ver alguns textos, como que esse selamento já se iniciou. A chuva serôdia. A chuva serôdia é o derramamento do poder do Espírito Santo de Deus. Deus está reservando um tempo em que haverá o alto clamor. Esse alto clamor, no espírito de profecia, é chamado de três formas: o alto clamor, o refrigério pela presença do Senhor e o derramamento do Espírito Santo. Chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo. O refrigério pela presença do Senhor. Esses são o que será isso? Deus ele derramará o seu Santo Espírito para que esta obra seja terminada. Esta obra não vai ser terminada por força humana, por meramente a força humana. Os seres humanos serão chamados para colaborar com Deus. Os seres humanos serão instrumentos de Deus para fazer sua grande obra na terra. Mas Deus, ele não tem necessidade do ser humano para que isso aconteça, ou de muitos seres humanos para que isso aconteça. Quando nós vemos a história de Gideão, nós vemos claramente que Deus pode usar poucos e fazer uma grande obra. Nós podemos ver como Deus pode usar poucos para fazer uma grande obra nessa terra. E Deus vai usar somente o seu remanescente fiel. Somente aqueles que forem fiéis, somente o seu remanescente será chamado nos últimos dias para cumprir uma grande obra. E sabem de uma coisa? Nós somos chamados para fazer isso, para colaborar com Deus nesse grande acontecimento. No capítulo 3, verso 12, aí do livro de 2 Pedro, ali vem dizendo que nós devemos amar a volta de Jesus, nós devemos aguardar a volta de Jesus, mas nós devemos também o quê? O quê? Apressar a volta de Jesus. Nós somos chamados não somente para aguardar a volta de Jesus Cristo nas nuvens dos céus, mas nós somos chamados também para apressar a vinda de Jesus. E aquelas pessoas que hoje estiverem se colocando nas mãos de Deus para realizar a sua grande obra, para realizar a grande obra de salvação, estas pessoas são aquelas que receberão o Espírito Santo de Deus para a terminação da obra. O Espírito Santo de Deus já está sendo derramado. O Espírito Santo de Deus já está sendo derramado em vários lugares. Um dia desses eu fiz uma pregação, um sermão aqui, e falei exatamente sobre isso. E nós vimos os grandes acontecimentos, e todos esses acontecimentos demarcam o tempo do fim. Demarcam o tempo do fim e a volta de Jesus. E entre todos os textos que lemos, nós também lemos o texto do capítulo 2,16, diante ali do livro de Atos, e ali vem mostrando que o tempo em que nós vivemos
E esse tempo do fim é também o tempo do Espírito Santo. Deus já está derramando o seu Santo Espírito para converter os pecadores. Deus está derramando o seu Santo Espírito para dar capacitação para os filhos de Deus pregarem a sua palavra. Deus está dando o seu Santo Espírito em profusão, mas esse Espírito Santo de Deus será derramado em chuva serôdia, será derramado em abundância, e essa chuva serôdia, esse poder do Espírito Santo será tão influente que os filhos de Deus sairão nesse poder e a obra de Deus será terminada. Naquele tempo e nesse tempo, Deus chamará os trabalhadores da hora undécima. Mateus capítulo 20, 22, ali vem falando sobre os trabalhadores da hora undécima, aqueles que chegarão na última hora, no último momento. Eles chegarão no momento e farão uma grande obra. Eles chegarão no último momento, serão chamados no tempo do fim, e eles sairão como Paulo de Tarso, e eles sairão para pregar o Evangelho. Deus hoje está nos chamando, está nos preparando para este último momento. Ele está nos preparando para nós sermos os grandes atalaias de Deus nos últimos dias da história dessa terra. E essa chuva serôdia, ela será derramada para que isso aconteça. No capítulo 24, verso 14 do livro de Mateus, ela vem dizendo: e será pregado o Evangelho do Reino a todo mundo. Será pregado o Evangelho do Reino. Essa é uma afirmação clara. Isso sim irá acontecer, porque este Evangelho será pregado o poder de Deus. O término da obra, a obra será terminada. A obra da pregação do Evangelho será terminada. O mundo todo será avisado do amor de Deus, da graça de Deus, do seu poder em salvar e da sua vida. As pessoas, o mundo todo saberá. E nesse momento, enquanto essas coisas estão acontecendo, haverá também uma tremenda sacudidura, o que nós chamamos de uma sacudidura. Porque quando nós vamos lendo, estudando a palavra de Deus, e eu estou andando um pouco assim rápido nessa primeira parte, mas quando isso acontecer, várias pessoas que não se colocaram nas mãos de Deus para a salvação, essas pessoas serão peneiradas. Nos últimos dias da história dessa terra, aqueles que não aceitaram o poder de Deus, não aceitaram a graça de Deus, não aceitaram colocar a vida nas mãos de Deus, essas pessoas serão peneiradas, serão cirandadas. E o que será isso? Pessoas que um dia estiveram entre o povo de Deus, eles deixarão o povo de Deus para nunca mais voltar. Enquanto milhares de pessoas estarão chegando, enquanto muitas pessoas estão tomando a decisão e vindo para o redil, muitos outros estão deixando o redil, estão indo para o mundo e para a perdição. Enquanto muitos estarão se salvando, outros mais estarão se perdendo. E depois fala sobre um tempo de angústia antecipado. O que é esse tempo de angústia antecipado? Esse tempo de angústia antecipado, ele vem por causa das primeiras perseguições que virão sobre o povo de Deus. Aqueles que não aceitaram o decreto do mundo de guardar o primeiro dia da semana e rejeitar o sábado, essas pessoas começarão a ser perseguidas. Neste momento, deixa eu ver aqui, ali, nesse momento, haverá um decreto dominical. Esse decreto dominical, ele fará com que aquelas pessoas que temem a Deus, que recebem o selo de Deus, aqueles que aceitaram servir a Deus, essas pessoas, eles serão perseguidos por causa desse decreto. E as pessoas serão agora colocadas diante de uma questão. Nas grandes cidades, eles não poderão viver. Nas cidades da terra, eles não poderão viver, porque a palavra de Deus diz que não poderão comprar nem vender, senão quem tiver o número da besta, ou a marca da besta, ou o número do seu nome. E ali já começa uma perseguição. Uma perseguição que nós chamamos de tempo de angústia antecipado, quando o povo de Deus deixará as cidades. E ali, nesse momento, quando essas coisas já estão acontecendo, os filhos de Deus selados, aí os anjos de Deus soltam os ventos, soltam os 4 ventos. E ali, nesse momento, também esse tempo, é o tempo do fim do tempo de graça. O fim do tempo de graça. E aí o que acontece? Nós vamos ver aqui, eu coloquei esse outro quadro como a segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer entre o fim do tempo de graça e a segunda vinda de Jesus? Nós temos algumas coisas. Uma delas que estará acontecendo é um tempo de
angústia, um tremendo tempo de angústia. Por que esta angústia? O povo de Deus, nesse momento, estará fugindo, estará indo agora, depois nós vamos ver ali abaixo, podia ter entrado antes, estará saindo até das pequenas cidades, indo para as montanhas da terra. Estarão fugindo por quê? Porque eles aceitaram o Senhor. Eles estão agora fugindo por outro motivo. As pragas começam a ser derramadas. Entre o fim do tempo de graça e a segunda vinda de Jesus, as pragas são derramadas. E os ímpios é que sofrem pelas pragas. Os justos, eles não sofrem essas pragas, mas os ímpios, eles começam a sofrer. E, portanto, os ímpios agora começam a perseguir o povo de Deus. Começam a perseguir os filhos de Deus. E eles agora têm essa angústia, essa tremenda angústia nesta fuga. E ali, entre o decreto de morte, porque agora chega um momento em que as pessoas, os governadores da terra, eles dizem, estes não podem mais viver. Quando eles começam a sofrer as pragas, começam a sofrer, os ímpios começam a sofrer tudo isso, e agora eles dizem, nós estamos sofrendo, é por causa daquele povo, estamos sofrendo por causa daquele povo, aquele pequeno povo que não aceitou andar como nós estamos andando, não aceitou os mandamentos, esses mandamentos que nós temos, e portanto, nós estamos sofrendo por causa deles, e eles agora fazem um decreto de morte, e eles marcam uma data em que os filhos de Deus serão mortos, em que os filhos de Deus serão destruídos. E o que acontece? Deixa eu marcar aqui. Ali, quando tem esse decreto, até nas pequenas cidades, o povo de Deus, ele deve fugir. Há uma tremenda perseguição, e nesse tempo, começa um tempo chamado angústia de Jacó. E o que é a angústia de Jacó? A palavra de Deus, no capítulo 12 de Daniel, vem falando sobre um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Quando você vê sobre 144 mil, eles passam pelo tempo da grande angústia. E o que é essa angústia de Jacó? O povo de Deus, eles agora estão fugindo das perseguições dos homens, mas também a mente deles está com aquela dúvida, será que a graça já terminou? Sabemos que as pragas estão caindo, sabemos que a graça já terminou, e agora eles vêm, o inimigo começa agora a assolá-los com a dúvida, será que o meu pecado foi perdoado? Será que o meu pecado foi perdoado? Será que o meu pecado, ele foi perdoado quando o tempo de graça finalizou-se? E o inimigo começa a assolar o povo de Deus com essa dúvida, uma tremenda dúvida. E eles agora estão clamando a Deus por misericórdia. Mas lá em Daniel capítulo 12, fala que nesse momento Miguel se levantou pelo seu povo. O povo de Deus não é deixado à míngua. O povo de Deus não é deixado sem a força de Deus. Miguel se levanta pelo seu povo. E há tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Miguel está na direção do seu povo. E apesar deles entenderem que eles estão num tempo em que a graça já não opera, mas eles sabem que a graça de Deus um dia foi derramada sobre eles. E o Espírito de Deus dá poder a eles, para eles viverem nesse último momento, em que Deus os sustém, a cada instante. Quando termina esse tempo de angústia e entre o final da angústia de Jacó, que nesse tempo há um tremendo livramento. Deixa eu ver aqui. Isso, um grande livramento. Quando os inimigos do povo de Deus, o dia do decreto de morte já é marcado. E quando agora os inimigos saem para destruir o povo de Deus, saem para matar o povo de Deus, nesse momento, o Senhor se levanta pelo seu povo. E nesse momento há um grande livramento. As suas armas que são agora lançadas contra o povo de Deus, essas armas elas não têm efeito. E nesse momento há um livramento. Os ímpios agora eles entendem que eles estavam lutando contra o povo de Deus, estavam lutando contra um povo que estava ligado ao Senhor. E eles agora saem para procurar os seus líderes espirituais, aquelas pessoas que os tiraram do caminho de Deus, aquelas pessoas que os conduziram para um caminho de morte. E nesse momento, os ímpios agora saem para destruir, para matar aqueles que lhes afastaram dos caminhos do Senhor. E sabem, começam um
tremendo morticínio nessa terra, porque nesse momento agora, os inimigos do povo de Deus, que agora notam que eles estão perdidos, que eles estão completamente perdidos, eles saem como animais para caçar aqueles que os seduziram. E sabem que agora nesse tempo, é o tempo em que agora o povo de Deus também reconhece, o povo de Deus agora sabe que Jesus Cristo está prestes a voltar, que logo Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus. Antes que isso aconteça, a terra se revolve, a terra está em tremenda revolução. Nesse momento, quando eles ainda estão esperando, as tábuas dos 10 mandamentos, elas se abrem nos céus. E o povo de Deus vê o quarto mandamento, e todos veem o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele é iluminado. Aquela foi a pedra de toque. Aquilo ali que fez com que as pessoas se desviassem de Deus. Mas aqueles que aceitaram o selo de Deus na sua vida, eles sabem que ali Deus está fazendo um concerto de paz com o seu povo. Antes que Jesus volte nas nuvens dos céus, Deus faz esse concerto de paz. E aí os filhos de Deus entendem claramente o que é andar na presença de Deus. Naquele momento, quando eles ainda estão e ali esperando, aparece uma nuvem nos céus do tamanho de uma mão fechada. Essa nuvem, ela vai crescendo. Já se ouvem os clarins, e cumpre-se o que está escrito no capítulo 4, versos 15 em diante do livro de 1 Tessalonicenses. Naquele momento, os anjos de Deus começam agora a cruzar os céus, começam a riscar os céus. E naquele momento, os anjos de Deus, eles começam a ir em todos os pontos da terra. Todos podem contemplar Jesus Cristo voltando. Todos podem contemplar a face do Senhor. Os ímpios nesse momento fogem. E os ímpios fogem porque os ímpios não querem contemplar o Senhor voltando das nuvens dos céus. Os ímpios não querem contemplar aquilo porque aquilo é como que queima os seus olhos. Mas os justos olham para aquele acontecimento. Eles estão olhando para os céus. Estão olhando Jesus Cristo voltando. Nesse momento Jesus para nos céus, porque Jesus não pisa nessa terra. Ele para nos céus. Os anjos de Deus agora, eles descem essa terra e eles agora vão buscar os filhos de Deus que são ressuscitados. E ele coloca nas mãos dos filhos de Deus as suas crianças que morreram. Aqueles que tiveram crianças que lhes foram tiradas. Ele agora ajunta os seus escolhidos. Aqueles que foram tirados pela morte. Agora os filhos de Deus podem se levantar da tumba fria. E eles olham um para o outro. Eles encaram um ao outro. E eles agora veem como são conhecidos. Da mesma maneira que eles desceram ao túmulo ali. Mas agora são transformados. Conforme o capítulo 15, lá no 1 Coríntios, lá vem falando que aqueles que são ressuscitados, eles são ressuscitados incorruptíveis. E agora aquele corpo que morreu, que era um corpo mortal, agora essas pessoas, eles ressuscitam seres imortais. E eles agora se abraçam. E nesse momento, esses que são ressuscitados e aqueles que estavam vivos esperando Jesus Cristo voltar, essas pessoas vão subir aos céus. Antes da volta de Jesus, há uma ressurreição especial. E no capítulo 1, verso 7 do livro de Apocalipse, lá fala que até os que o transpassaram verão Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Sim, queridos amigos, há uma ressurreição especial. E essa ressurreição especial não serão só dos ímpios, mas aquelas pessoas que morreram na mensagem do terceiro anjo. Aquelas pessoas que morreram depois de 1844, vivendo a mensagem do terceiro anjo, essas pessoas irão ressuscitar. Porque os ímpios, aqueles que foram os mais ferrenhos perseguidores de Jesus Cristo, dos filhos de Deus, eles verão Jesus Cristo voltar e eles verão que tudo que eles fizeram foi em vão. Mas aquelas pessoas que morreram na mensagem do terceiro anjo, essas pessoas ressuscitarão e elas verão Jesus Cristo também voltando nas nuvens dos céus. Aquele Senhor que as suas palavras sempre pregaram: Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Estes terão o privilégio de ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Agora, quando aquela
aquele coro angelical, aqueles anjos tocando as suas trombetas, eles singram os céus. E agora Jesus Cristo, ele para ali nos céus. Os justos e os ímpios, eles são elevados desta terra e vão encontrar Jesus Cristo nos ares. Encontram-se com Jesus Cristo nos ares. E agora aquela comitiva, ela sai em direção ao trono de Deus. Jesus Cristo agora vai levar os seus escolhidos, para que eles possam viver com Ele eternamente. Eu fico pensando naquela mensagem do livro Deixar Todas as Nações, falando quando Jesus sobe depois da ressurreição. E Jesus Cristo, ele sobe depois com os seus escolhidos ali, e para encontrar-se com o Pai. E agora, ele quando vai subindo, ele vai subindo com os seus, aqueles que ressuscitaram na sua morte. E os anjos estão ali sobre os muros da cidade. E agora eles dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sim, o Rei da Glória entrará pelas portas da cidade, e ele levará os seus escolhidos, e os seus escolhidos ficarão com ele durante 1000 anos, e ali serão sacerdotes do Senhor, e eles julgarão, e os livros se abrirão, e eles verão todos os acontecimentos deste mundo, antes que passou-se neste mundo, e eles julgarão até os anjos que caíram. Que coisa maravilhosa. Mas a palavra de Deus nos chama hoje para um preparo especial, para um momento especial. Eu quero colocar para vocês, antes de terminarmos, alguns textos que eu havia coletado. O número 1, por favor. O alto clamor. Alguns pontos disso que nós estávamos estudando. A tríplice mensagem angélica e o alto clamor. Vocês vão me ajudar lendo comigo. Dizendo: o meu povo. Vamos ler todos juntos? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu te esquecerei dos teus filhos. Esta é a profecia de Oséias, falando ao povo de Deus, falando aos sacerdotes. Assim como vocês se esqueceram de mim, eu vou esquecer de vocês. O meu povo está perecendo porque está faltando o quê? Conhecimento. Queridos irmãos, o povo hoje não está mais perecendo porque falta conhecimento. O povo de Deus hoje está perecendo porque não busca o conhecimento de Deus. Porque Deus, ele deu as suas mensagens para esse tempo. Deus deu as suas mensagens para os últimos dias da história dessa terra. Mas tão importante quanto Deus dá a sua mensagem é que nós busquemos a sua mensagem. Tão importante quanto nós termos tantas mensagens importantes para esse tempo, é nós estarmos buscando para saber como essas mensagens, como a palavra de Deus pode nos preparar para os últimos dias da história dessa terra. E aqui vem dizendo: toda genuína experiência das doutrinas religiosas terá o selo de Jeová. Todos devem ver a necessidade de compreender a verdade por si mesmos, individualmente. Precisamos compreender as doutrinas que têm sido estudadas cuidadosamente e com oração. Leia para mim essa parte amarela. Foi revelado que há entre nosso povo grande falta de conhecimento quanto ao surgimento e progresso da mensagem do terceiro anjo. A grande necessidade de examinar o livro de Daniel e de Apocalipse e aprender cabalmente os textos para que possamos saber o que está escrito. Queridos amigos, aí vem falando que nós precisamos de aprender de que forma? De forma coletiva? Individualmente. Existem hoje muitas pessoas que acreditam que só por estarem
entre o povo de Deus, quando vier, pensa que vai vir um vento, vai levar todo mundo de uma vez. Eu vou ficar no meio lá, que a hora que vier o vento eu também caio lá. É igual, não sei se vocês, quantos aqui já pegaram o metrô em São Paulo na hora de pico, né? Você não precisa de entrar no metrô. A hora que você chega assim e você entra no meio, entra na porta e eles te levam para dentro do metrô. Mas entrar no reino de Deus não vai ser como entrar no metrô. Entrar no reino de Deus não vai ser dessa maneira. Vem um monte que vai te empurrar. Não, a palavra vem dizendo que nós precisamos de compreender a palavra de Deus. E que nós devemos compreender essa verdade individualmente. Você não vai poder pegar a sua salvação e dar um pedaço dela para outro. A sua salvação que você buscar será sua. Você não vai poder pegar a sua salvação e dar para o seu filho. Você não vai poder pegar a sua salvação e dar para o seu pai ou para a sua mãe. Você não vai poder pegar a sua salvação e dar para a sua esposa. A sua salvação será só sua. E cada pessoa individualmente, ele deverá buscar a sua salvação. Senão, estará perdido naquele dia. Aí Satanás contra as 3 mensagens angélicas. Olha o que diz aqui. O terceiro anjo é representado voando no meio do céu, simbolizando a ordem dos que proclamam a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélicas. Todas estão ligadas. A evidência duradoura e sempre viva verdade dessas grandiosas mensagens que tanto significam para nós e que têm despertado tão imensa oposição do mundo religioso não estão extintas. E olha o que diz. Lembra para mim? Satanás procura constantemente lançar a sua sombra infernal sobre essas mensagens, para que o povo remanescente de Deus não ensine claramente sua importância, seu tempo e lugar. Mas elas vivem e devem exercer seu poder sobre a nossa experiência religiosa enquanto durar o tempo. Olha o que Satanás está fazendo. Nós temos essas mensagens. Nós temos essas mensagens para os últimos dias da história dessa terra. Essas mensagens elas foram dadas a nós. Mas aqui diz que Satanás ele procura lançar sombra infernal sobre essas mensagens, para que o povo remanescente de Deus não discina, não tem discernimento sobre o tempo, não tem discernimento sobre a mensagem, não tem discernimento sobre o cumprimento, não tem discernimento sobre o lugar. É isso que o inimigo está fazendo. É por isso que nós hoje vimos pessoas andando indiferentes neste mundo, pessoas andando indiferentes diante de todos os acontecimentos. Jesus Cristo, quando estava ali em Samaria, e ele estava sentado, e os discípulos começaram a comer, aquela mulher foi à cidade, e ele olhou para a cidade, ele olhava para a cidade, e eles falavam: o que Jesus será que está vendo? Jesus estava olhando os campos, e Jesus falou: olha, vocês não dizem que faltam 3 meses até a colheita? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o campo está maduro. O campo está maduro. A seara já está madura. Como, Senhor, ainda falta muito para a colheita? Não, a seara está madura. Às vezes as pessoas têm olhado, às vezes nós mesmos temos olhado para esse mundo, e às vezes nós pensamos: falta muito tempo. Jesus Cristo tarda a voltar. Jesus Cristo vai demorar a voltar. Quando todos os acontecimentos estão mostrando que o tempo está maduro para Deus fazer a sua grande colheita. Deus está prestes a fazer a sua grande colheita, mas a colheita de Deus, irmãos, Deus não levará joio na sua colheita. Deus não levará joio para colocar no seu celeiro. A palavra de Deus, ela mostra claramente que quando Ele faz a colheita, e você vê no capítulo 13 de Mateus, falando sobre o joio e o trigo, quando a colheita é feita, o joio é jogado no fogo, e aqui o trigo é colocado no celeiro. Estamos num tempo em que Deus, Ele já está começando, Deus já está com as ferramentas da colheita prontas para este último momento da história dessa terra. E Satanás sabe disso. E sabe o que Satanás vai fazer? Ele vai colocar uma nuvem sobre os seus filhos de Deus, uma nuvem sobre o remanescente de Deus. Ele vai colocar uma nuvem para que o povo de Deus não discirna o tempo, para que o povo de Deus não discirna que esse tempo é um tempo próximo à volta de Jesus. Ele vai colocar uma nuvem sobre a mente das pessoas, para que eles não possam encontrar na palavra de Deus uma mensagem para cada um deles nesse tempo, neste lugar. É isso que o inimigo está fazendo, e é isso que essa mensagem está demonstrando aqui. Um tempo para testemunhar. O que está dizendo o Senhor? Opa, vamos começar de novo, que aí já sai uma metralhadora agora. Vamos embora. O Senhor.
mensagem? Para nós falarmos com outras pessoas, irmãos. Ele nos deu a mensagem no tocante ao que sobrevir à terra, para que possamos esclarecer a outros. Esse é o motivo pelo qual Deus nos deu a sua mensagem. Quanto tempo nós passamos essa semana falando de Cristo para alguém? Quantas vezes você falou de Cristo para alguém essa semana? Quantas vezes você testemunhou de Cristo essa semana? Quantas pessoas ouviram da sua boca alguma coisa sobre a palavra de Deus? Deus não deu isso para que você possa apenas ler, apenas ouvir e ficar sentado em sua casa. A palavra de Deus diz que Deus nos deu isso para que nós possamos esclarecer a outros. E olhem bem, aqui está dizendo, não seremos tidos por inocentes. Nós ficamos de que forma? Sentados e com os braços cruzados. E olhem aqui, falando sobre assuntos sem. Quando nós, filhos de Deus, quando nós nos encontramos, os irmãos, uns com os outros, qual é a nossa conversa? Será que quando nós encontramos uns com os outros, o assunto é futebol? Será que quando nós encontramos uns com os outros, o assunto é aquela menina bonita que está do outro lado de lá? Será que nós encontramos uns com os outros para falar sobre as coisas que nós queremos fazer, comprar? Irmãos, algumas dessas coisas, elas são coisas normais da vida, em que às vezes você fala. Mas estas coisas, elas não podem ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Não podem ocupar o primeiro lugar em nossa vida. O céu deve ser o primeiro lugar na vida do Filho de Deus. A busca do céu deve ocupar o primeiro lugar na vida de um Filho de Deus. Não são as coisas deste mundo que devem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Porque o que adianta nós nos assentarmos nos bancos da igreja? O que adianta nós termos uma profissão de fé e no final das contas nós sermos queimados como os ímpios? O que adianta? O que adianta você ficar na igreja e você perder o céu e perder o mundo? Quem perder o céu e ganhar o mundo, pelo menos ainda ganhou as mixarias desse mundo. Mas aquela pessoa que perder o mundo e perder o céu, que tremenda miséria será para a vida desse? Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos de dar importância. Dar importância às coisas do céu. Vocês sabem, quando eu fico vendo a história de Ana, ela teve um filho. Ana criou o seu filho. E quando Ana criou o seu filho, ela todos os dias, quando Samuel ia crescendo, Ana falava para ele: eu dediquei você ao Senhor. Vários de nós dedicamos nossos filhos aqui na igreja. Os que têm filhos, dedicamos os nossos filhos aqui na igreja. Eu também dediquei os meus. Ana dedicou seu filho. Mas Ana não ficou só naquela cerimônia de dedicação. Todos os dias, Ana, quando criava Samuel, Ana falava assim: você foi dedicado ao Senhor. Você foi dedicado ao Senhor. Você foi dedicado ao Senhor para onde glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Os seus filhos que estão crescendo, você fala para eles que você dedicou ao Senhor todos os dias. Você fala: filho, eu dediquei você a Deus. Eu dediquei você a Deus, para a obra de Deus. Você sabe, às vezes nós dedicamos nossos filhos a Deus. E os nossos filhos vão crescendo e nós falamos para esses filhos: ah, você vai ser um médico. Ah, você vai ser um engenheiro. Ah, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas quando seu filho vai crescendo, você fala para ele: eu dediquei você a Deus. Porque acima de tudo, você vai ser um servo de Deus. É isso que você fala para o seu filho? O seu filho, quando está crescendo, você está colocando na mente dele que você escolheu para ele algo, ou que você quer que ele faça algo para que ele seja rico, para que ele seja poderoso, para que ele alcance muitas coisas nessa terra? Ou você, quando o seu filho está crescendo, isso é apenas uma consequência, e você, na verdade, você age prioritariamente dizendo ao seu filho: você foi dedicado a Deus. Você foi dedicada a Deus. Você foi dedicado para dar glória a Deus. Dedicar
filhos a Deus mostram a importância que nós damos às coisas de Deus. Mas o texto, um exército de crentes que resiste à prova final. O que está dizendo? Deus está desesperando uma classe de pessoas para dar o alto clamor para crescer a mensagem. Olhem bem primeiramente aqui. Deus está levantando, está despertando. Por que ele está despertando? Por quê? As virgens, as 10 virgens, quantas dormiram? Todas dormiram. Todas dormiram. Mas, apesar de todas dormirem, havia uma classe, 5 delas, elas tinham o preparo, elas tinham a reserva do azeite, a reserva do Espírito. Queridos irmãos, nós estamos dormindo, mas nós não podemos dormir sem a reserva do azeite. Nós estamos dormindo porque Jesus Cristo já poderia ter voltado, e Jesus Cristo não voltou ainda. E Jesus Cristo não voltou ainda. Por quê? Porque Deus ainda está dando um tempo para mim e para você, que estamos ainda assim. Mas, aqui diz, Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o que? O alto clamor. Irmãos, eu e você somos esses que Deus está despertando. Amém. Eu e você somos esses que Deus está despertando. Você é um desses que Deus está despertando para esse momento. Você é um desses que Deus está despertando para essa época. Você é um desses que está se preparando para esse momento quando Deus chamar. E aqui diz, o objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para esse tempo. Ele incita as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura, um alto clamor falso, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. Essa é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Quando o inimigo ele lança a sua contrafação, quando o inimigo lança uma contrafação para tentar enganar aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, essa contrafação é uma prova autêntica de que nós estamos vivendo próximo ao tempo em que Deus ele fará essa obra e ele vai despertar o seu povo para a última mensagem que será dada nesse tempo. E assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o que vai acontecer? O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito, do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Sim, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos. Queridos irmãos, nós temos que nos lançar humildemente nas mãos de Deus. Porque a grande obra de Deus, nessa obra, não é pelas instituições de ensino, não é pelo grande aprendizado, e sim pessoas humildes que se colocam nas mãos de Deus, e Deus operará através desses humildes instrumentos, e essas pessoas darão a trombeta, o seu sonido certo. Não se deve deixar que as pessoas andem aos tropeções das trevas, não sabendo que está à sua frente, não estando preparadas para as grandes questões que se aproximam. Há uma obra a ser feita para esse tempo, no sentido de preparar um povo para permanecer em pé no dia da angústia. E todos precisam desempenhar a sua parte nessa obra. Eles têm que ser revestidos da justiça de Cristo e ser tão fortalecidos pela verdade que os enganos de Satanás não sejam aceitos por eles como manifestações genuínas do poder de Deus. O mundo deve ser advertido, e quando a terceira mensagem angélica for difundida com um alto clamor, as mentes estarão plenamente preparadas para tomar decisões a favor ou contra a verdade. Você está se preparando? Insidioso. Ele vai tomando a mente das pessoas aos poucos, tomando a vida das pessoas aos poucos. Nós já estamos vivendo esse tempo. O engano, ele é tão parecido com a verdade, ele vai caminhando junto. E as pessoas, a mente das pessoas está sendo todos os dias preparada para a perdição. A mente das pessoas todos os dias está sendo preparada pelo maligno para a perdição. As coisas vão chegando
subliminarmente. Vão chegando de uma maneira subliminar. E cada dia você toma pequenas decisões. Cada dia você vai tomando pequenas decisões. E sabe de uma coisa? A hora que você menos pensa, essas pequenas decisões, elas se transformaram numa grande decisão. Que podem levar você à perdição ou à salvação eterna. As pequeninas decisões, as pequeninas escolhas que você faz todos os dias, está delineando sua vida eterna ou sua morte eterna. E você pode não estar entendendo isso. Aquelas pessoas que não estão buscando a palavra de Deus para ter discernimento desse tempo, essas pessoas serão pegas no final. E vamos terminando. Chamadas para ser testemunhas. Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Queridos irmãos, os adventistas do sétimo dia a eles foi dada uma mensagem para pregar hoje ao mundo que está perecendo. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a sua atenção. Uma obra solene. Deus deu aos adventistas do sétimo dia esta mensagem solene. O inimigo está procurando desviar o espírito de nossos irmãos e irmãs da obra de preparar um povo que subsista nesses últimos dias. Seus sofismas destinam-se a desviar a mente dos perigos e deveres do momento. É isso que o inimigo está fazendo. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão a abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. E eu vou continuando. Multidões porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. E no último texto, chamou Deus sua igreja hoje, como chamaram o antigo Israel, a fim de erguer-se como a luz do mundo. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Fez-os depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Como as santas escrituras confiadas ao antigo Israel, estas são um sagrado depósito a ser comunicado ao mundo. Sabe, como é que você está se preparando para esse tempo final? É muito claro que quando nós nos reunimos em oração, isso é uma forma de preparo. Quando nós estamos se reunindo, quando nós estamos buscando a Deus, é uma forma de preparo. Eu fico feliz que a igreja cada dia tem buscado esse preparo. Hoje às 5 da manhã chegamos uma vigília. E agora estamos terminando esse momento, com mais outra vigília. A igreja de Deus está buscando, está orando, está pedindo a Deus, está se santificando. Muitos estão fazendo isso. Mas nesse tempo ainda existem muitas pessoas que estão indiferentes, vivendo indiferentes a todos os acontecimentos que estão acontecendo. Mas, queridos amigos, Deus nos chamou a mim e a você, primeiro, para nós nos prepararmos para esse tempo, e segundo, para nós clamarmos às pessoas, para nós falarmos às pessoas, para nós falarmos que Jesus está voltando. Estas são as duas coisas que Deus espera de nós, que nós nos preparemos e que nós preparemos outros para a salvação. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a sua vida? Sua vida tem sido uma vida de preparo ou sua vida tem sido uma vida de indiferença? Eu clamo a Deus para que a minha igreja, todos os dias, ela esteja buscando o Senhor, esteja nos braços do Senhor, clamando ao Senhor, clamando para que Jesus volte e clamando para que o Senhor lhes prepare, para que o Espírito Santo seja derramado na sua vida, para que Jesus venha e nos leve para sempre com Ele. Amém. Há algum pecado que ainda te separa de Deus? Há ainda algum pecado, talvez escondido que seja,
separando você da salvação? A sua falta de busca de Deus todos os dias está impedindo você ter um conhecimento claro da vontade de Deus para a sua vida. Quanto tempo você tem passado buscando a Deus? Qual tem sido o seu tempo de comunhão? Você tem preparado os seus filhos todos os dias para a salvação? Você tem preparado a sua casa todos os dias para a salvação? Na sua vida existe um altar em que você, nesse altar, você adora a Deus todos os dias. Todos os dias. Você se coloca na presença de Deus e clama ao Senhor pela sua vida. Você tem sido um elo de Deus para ligar outras pessoas ao reino? Você tem sido uma pessoa em que suas palavras têm levado salvação às pessoas que estão ao seu lado? A sua família reconhece você como filho de Deus ou reconhece você como um demônio? Os seus vizinhos reconhecem você como uma pessoa que anda com Deus, ou os seus vizinhos, eles reconhecem você como uma pessoa má, uma pessoa egoísta? Como Deus te vê? Como Deus te vê? Um dia Deus olhou lá dos céus e olhou para o seu servo Jó. E Satanás, mesmo que tentasse falar contra Jó, Deus, ele falou: você viu meu servo Jó? Ele é íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Quando Deus lá dos céus ele olha para o pastor Antônio Pires, ele olha para esse e fala: ele é íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que ele fala. Quando Deus olha dos céus e olha para você, ele olha para você e diz que você, e cita o seu nome, e ele fala assim: você viu a minha serva, o meu servo, e cita o seu nome, e diz: íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Existem dois textos e eu quero terminar. O primeiro deles é no capítulo 17, verso 3 do livro de São João. E lá vem dizendo que a vida eterna é esta. O quê? Que ti conheçam a ti, único, e a Jesus Cristo, aquele em quem tu. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Conhecer a Jesus Cristo e ao Pai e a Deus. Como você conhece a Deus? Como você conhece? Fala, Ricardo. Dia após dia. Conhecimento de Deus não são coisas aleatórias, tá? Dia após dia. É uma prática constante. Isso te leva a conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que você conheça Deus. Mas sabe de uma coisa? Existe um texto que às vezes eu fico lendo e apesar de parecer contradizer, não tem contradição nenhuma. No capítulo 7, versos 20, diante do livro de São Mateus, quando algumas pessoas chegam para o Senhor e falam: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, fiz maravilhas, em teu nome, Senhor, eu fiz todas essas coisas, falei profecias. E o Senhor vai falar para eles: eu nunca vos. E todo aquele que me diz Senhor, Senhor, para lá no reino dos céus, eu nunca te conheci. Talvez, irmãos, nós estamos falando: Senhor, mas eu vivi na igreja, meu nome. Meu nome estava no livro da igreja. Eu sempre fui conhecido como adventista do sétimo dia. Mas tão importante quanto você conhecer a Deus é que Deus te conheça. Tão importante quanto você conhecer a Deus, Deus deve conhecer você como filho dele. E por isso, irmãos, eu e você precisamos de conhecer a Deus, buscando todos os dias. Mas eu e você temos que estar todos os dias na presença dele, para que ele nos conheça. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. São João 12. Esta é a mensagem que eu quero para você e para mim nesta noite. Mas hoje eu quero fazer o convite para você. É o convite de ser fiel.
convite de buscar o Senhor. É o convite de ser firme naquilo que Deus Ele quer para a sua vida. Você sabe que não é fácil orar, mas você deve orar. E você sabe que é uma necessidade de orar. Então você tem que fazer o quê? Você tem que cada dia falar: Senhor, o inimigo ele está me dando desânimo. Eu não estou querendo orar, mas eu sei, Senhor, que eu preciso de orar. Ó Senhor, ajuda-me, dá-me ânimo. Caia diante do Senhor e ore. O inimigo vai fazer você não querer estudar a Bíblia, não querer buscar a palavra, não querer. Você não vai ter tempo. O inimigo vai tirar todo o tempo. Você vai correr atrás de um monte de coisa. Você não vai ter tempo. E você tem que falar: Senhor, eu sei que eu preciso de comunhão contigo. Eu sei que eu preciso estudar a tua palavra. Ajuda-me, Senhor. Dá-me ânimo. E você vai saber, e você vai pedir, e você não vai ter ânimo. E sabe o que você tem que fazer? Você deve agora ir e estudar a palavra. Sabe por quê? Porque o inimigo vai tentar. Mas quando você se esforçar, e você estudar, e você vai dando espaço para Deus colocar esse hábito na sua vida, e aí você vai querer. Quando o inimigo tentar tirar você de Deus, você deve falar: Senhor, eu escolhi ser fiel, porque eu escolhi o céu. Eu escolhi o céu. Eu não escolhi a perdição dessa terra. Eu quero orar com você hoje. Eu quero pedir a Deus por você, mas eu quero que você peça a Deus por você também. Nós vamos nos ajoelhar agora. Vou dar um momento para você falar com Deus: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso que tu faça a obra na minha vida. E ao terminar a sua oração, nos poucos momentos, eu vou orar com você. Vamos ajudar. Senhor Deus, nós precisamos de ti. Aqui estão os teus filhos sendo incômodos, buscando a tua presença. Todos nós sabemos, Senhor, que precisamos que o teu Santo Espírito abençoe nossa vida. Logo, logo, grandes acontecimentos estarão tendo lugar nessa terra. Logo, logo, Senhor, aquelas pessoas que não acolheram o amor da verdade para serem salvos serão dados do teu povo. Logo, logo, Senhor, milhares e milhares estarão vindo para buscar a tua palavra e o teu reino. Logo, logo, Senhor, grandes perseguições virão sobre o teu povo. Logo, logo, Pai, essa porta de graça que foi aberta por ti, essa porta está se fechando. Logo, logo, Senhor, nós vamos poder contemplar a vida das nuvens dos céus. Logo, logo, Pai, nós subiremos contigo e vamos viver contigo para sempre. Prepara-nos, Senhor, para este momento. Prepara-nos, Senhor, para encontrarmos-te. Prepara-nos, Senhor, para dizermos que nós estamos felizes pelo teu amor, que nós estamos felizes porque nós aguardávamos a tua volta. Mas, Senhor, logo, logo estaremos na cidade